Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Estou mais uma vez aqui no canal, quem não me conhece eu sou a Rose Gomes, trazendo mais uma mensagem, algo que veio edificar a sua vida. E hoje eu quero falar sobre esse título que está aí. A maldição hereditária não existe na vida de cristão. Será? Será? Então vamos lá. Bom, gente, o que eu posso dizer para você? Aquela pessoa que serve a Deus, que fecha todas as brechas, né? Não é ser perfeita, porque perfeito nós nunca conseguiremos ser, na verdade, sempre estamos errando, mas é assim, ó, você erra, você pede perdão ao Senhor. Você está andando para o caminho errado, você faz a volta ali, se posiciona na presença de Deus. E isso vai fazendo o quê? Você vai fechando brechas. Você está na presença de Deus e está andando conforme a vontade do Pai, está orando, está jejuando. O cristão precisa fazer isso, tá? Às vezes nós queremos ser cristãos só de ir na igreja. Vai na igreja, volta, vai na igreja, volta, cumpre os rituais, volta, né? E um cotidiano da vida, vai levando a vida, como diz aquela música lá, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E não é assim, a vida do cristão é diferente. Quando nós aceitamos Jesus, nós sabemos que nós temos sim o nosso inimigo, Satanás, ele levanta mesmo contra nossas vidas, ele quer destruir nossas vidas, ele não quer que nós tenhamos um casamento feliz, uma vida sentimental feliz, uma vida financeira feliz, estar na presença do Pai, né? Então ele vai lutar contra nossas vidas, querendo nos destruir. E uma área que ele vem muito é a vida sentimental, porque destruiu a área sentimental, mexe em todas as áreas, gente. Observa só, um casamento aí que está ali firme na presença do Senhor, né? A pessoa está ali buscando a Deus e começa a dar brechas, começa a dar brecha. Acaba aquele casamento, destrói. A mulher fica em depressão, às vezes o homem entra em depressão, entra dores, entra frustrações, os filhos crescem frustrados. Gente, é uma destruição. A família, né, os de fora também acaba também sendo respingado por essa situação. A avó, o vô, né, a tia, o tio, alguém que faz parte daquela família que os ama. Então tudo isso vai mexer em todo mundo. E se é cristão, mexe até com aqueles que não são crentes. Porque falaram, não eram crentes, olha a situação, acaba sendo aí motivo de escândalo, não é verdade? Então, gente, há uma explosão. Então, uma área aí que Satanás vem, porque ele sabe, é como se fosse, eu já deixei uma vez aí no vídeo, vou até deixar aqui, um jogo de boliche, tem todas as garrafinhas, Satanás vem com a bola e bate ali, joga e vai garrafa para todos os lados, que seria o que essas garrafas? As áreas, área sentimental, área financeira, área espiritual, ataca tudo. Então, gente, às vezes pensa que não, mas é uma área muito séria. Eu já vi pastores falando aí, ensinando que não se deve orar para quando vai casar, porque Deus não vai preparar o marido, Deus não está se preocupado com isso. Gente, pelo amor de Deus, é a área mais principal que tem, é a área mais importante que tem. Então, se você está aí se preparando, desejando se casar, ore sim, peça ao Senhor e fala: Deus, eu quero que minha esposa seja assim, assim, assim. Quero que o meu esposo seja assim, assim, assim. Eu não vou me casar se não for a sua vontade. Prepara a pessoa certa para mim. Eu quero andar no seu caminho, eu quero ter a sua presença, eu quero ter a sua graça na minha vida. É a área mais importante que tem, sim, gente. Deus está preocupado com isso, sim, porque Ele é Pai. Ele quer o melhor para nós. E Deus não é limitado que nem nós, não. Às vezes nós tratamos Deus como se Ele tivesse muita coisa para fazer. Não, não. Deus está preocupado. Já vi isso, gente, de crente. Deus está preocupado com tantas coisas, tem tantos problemas para Ele resolver. Ele vai se preocupar com casamento? Oxi! E que raio de Deus é esse que você serve? Porque o meu Deus é poderoso, o meu Deus é grande. Gente, pelo amor de Deus, gente, olha, só Deus para ter misericórdia. O nosso Deus é tremendo, gente. Nós somos tão pequenininho na presença de Deus, a nossa mente às vezes é tão pequena e acaba fazendo com que nós falamos besteira, né? Deus não é que nem eu, por exemplo, eu tenho 3 filhos, eu não consigo dar conta de tudo. Tem hora que eu ficava estressada. Agora meus filhos já estão adultos, já não me dão mais tanto trabalho. Mas esse período que eu fiquei pai e mãe era difícil. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que ver o que estava faltando para os filhos. Eu estava lá trabalhando, não tinha como cuidar deles, como que está na rua, como que está na escola. Então eu contava com a ajuda de quem? Do meu Deus. Deus cuida do meu filho, cuida da minha filha. Coloca as tuas mãos, eu não conseguia dar conta. E eu ficava sobrecarregada, né? Às vezes você fica bem numa área, na outra área você não vai bem. Principalmente mães que têm que trabalhar, têm que deixar um pouco o filho de lado, porque não consegue trabalhar, cuidar do filho. É difícil para nós. E aí nós vemos Deus como a gente. Não dá para Deus cuidar de tudo, né? Muita gente pedindo os bens, muita coisa para Deus fazer. E essa área ele não vai se preocupar. Gente, essa área é importante sim, tá? Então não ouça isso não. Ore, busca a Deus, peça a Ele e Ele prepara assim. Ele coloca a pessoa certa no seu caminho, Ele vai abrindo as portas, Ele vai preparando aí e você tem um casamento na presença do Senhor, cheio da graça dele. Deus faz isso. E sobre a maldição hereditária que eu estava falando, gente,
Vou até começar já com a palavra que está aqui, Provérbios 26, no versículo 2, que diz assim, ó, como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição se causa, não se cumpre. Está bem claro, a maldição sem causa, não se cumpre. E o contrário disso? E se tem causa? Como que tem causa para haver uma maldição? Quando há as brechas, né? Então, por exemplo, você vem de uma família que você já percebeu, né? A sua avó se separou, sua mãe se separou, sua tia também se separou, e você agora está nesse processo. Já se separou ou está prestes a separar, né? A ter um divórcio também na sua vida. Isso não é uma maldição? E por que entrou essa maldição? Tem as causas. Às vezes porque foram dadas brechas, né? Sua avó deu brechas, aconteceu alguma coisa, buscou lá, às vezes faz simpatia para arrumar namorado, né? É uma brecha. Fala palavras, profetiza a maldição, é uma brecha. Pornografia, masturbação, várias situações são brechas, mesmo estando na igreja. Às vezes está lá na igreja e vai abrindo-se brechas, vai dando legalidade para Satanás trabalhar. E ele já tem o foco lá na maldição, que já veio já trabalhando na vida da sua avó, na vida da sua mãe, na vida da sua tia, e vai trabalhar na sua vida também. Então existe maldição, sim. Não existe maldição sem causa. Se não tem causa, ele não vai agir. Se fechou as brechas, se você tem sabedoria sobre essa questão, você vai orar, você vai lutar nessa causa, não é verdade? Então ele não tem como entrar, porque você vai fechar as brechas. E nós precisamos entender isso, gente, no mundo espiritual. O mundo espiritual existe, tá? Outra situação é uma situação que acontece, né? Eu mesmo venho falando para vocês sobre isso. Na minha família, como eu disse em um dos vídeos, somos em 5, e eu vi lá dos meus irmãos estava ali prestes a ter um casamento destruído, estava vendo várias desavenças, e como os dois estavam no mesmo propósito, andavam no mesmo caminho, conseguiu reverter aquela situação. Teve ajuda de pessoas também, as pessoas começaram a dar bons conselhos, vamos orar, vamos buscar, isso não é normal, umas brigas sem motivo, que começa assim, briga sem motivo, tá? Para separar umas brigas que você fala, gente, de onde que surgiu isso? E quando você vê, aquela coisa tá fermentada, e estava indo por um caminho de destruição, tá? E ali, eu me lembro, até ela me falou na época, né? Minha cunhada, uma mulher de Deus, uma mulher também que buscava o Senhor, e ela conseguiu detectar que aquilo não era normal, e ela foi buscar ajuda, ela correu atrás, né? Coisa que eu não fiz, por não ter também, não tinha essa, como posso dizer, essa base, né, de pessoas que pudessem me ajudar, fiquei perdida naquela situação, né? E com muitas dúvidas, então eu não fiz isso, mas ela fez, sabe? Quando ela viu que Satanás estava se levantando para destruir a vida dela, ela correu atrás. E eu me lembro que ela me contou que ela pediu, levou a foto, né, do meu irmão, apresentou ali uma irmã que orou. Quando ela orou, ela disse para ela: tem um demônio que age na vida da família dele, destruindo o casamento. Olha só, gente, como isso é sério, como isso é real. E ali ela começou a orar. Teve uma pessoa que chamou ali, conversou com eles, vamos orar, e fizeram uma campanha. E olha só que interessante, o meu irmão não teve orgulho. Quando foram conversar, ela foi conversar com ele abriu a visão, ele também é servo de Deus, né? É outra cabeça, né, gente? Então ele começou a ir junto com ela, deixou o orgulho de lado, realmente, não vamos destruir nossa família. Vamos buscar ajuda, e foram orar, fizeram uma campanha de oração e quebraram aquele mal na vida deles. Glória a Deus por isso. Destruir aquela maldição hereditária. Estava ali fardado a ter também o casamento destruído. Estava ali fardado por Satanás, que ele também seria uma pessoa que viveria um divórcio, ela viveria um divórcio, mas eles não aceitaram aquela situação. Se posicionaram os dois e começaram a orar, né? A mãe dela também é uma mulher de Deus que também ajudou em oração. Glória a Deus. E Deus quebrou aquele vínculo, né? Já se passou anos, muitos anos. Isso daí é coisa antiga, tá? Tem muito tempo. E hoje eles vivem um casamento abençoado para a honra e glória do nome do Senhor. O casamento deles não foram destruídos. Glória a Deus por isso. Entende? Que Deus pode mudar a sua história. Entende que Satanás quer destruir o seu casamento, mas se você se levantar, ele é derrotado para a honra e glória do nome do Senhor. Então, esses vídeos que eu estou trazendo aqui, gente, não é em vão. Não deixe que isso aconteça na sua vida. Não fique esperando acontecer, não. Se levante. Tá vendo já uma situação, irmão? Tá vendo já uma situação, o marido tá distante, você já não tem mais desejo de estar com ele.
Quando o marido está longe, sente saudade. Quando o marido está perto, vem uma raiva. Isso é Satanás que coloca esse sentimento. Começa a ter desprezo um pelo outro e vai aos pouquinhos. Já não conversam mais, né? Já não se falam mais, já não tem mais relacionamento, estão vivendo como irmãos e ali abre uma brecha. E daqui a pouco a irmã está chorando porque meu marido foi embora com outra. Você vai esperar acontecer isso? E acontece. Se você ficar dormindo, acontece. Então vamos abrir os olhos, vamos ser mulheres sábias, prudentes. Nós somos mulheres que temos nas nossas mãos a graça de Deus, um poder que vem de Jesus Cristo em nossas vidas. Então não deixe destruir o seu relacionamento. Se levante. Se tem maldição hereditária, se você já viu que tem parente seu que já passou por esse processo e você está fardada a passar por isso, se levante, se posicione, busque ajuda. Peça a uma mulher de Deus, vem orar comigo, me ajuda. Né? Entra no seu quarto, ora, unge a sua cama, unge a sua casa. Declara, profetiza, Satanás, aqui na minha casa você não vai entrar, você não vai destruir a minha vida, não vai destruir meu casamento. Solta o coração do meu esposo agora, a mente do meu esposo, solta ele em nome de Jesus. Entidade maligna que tem trazido mulheres cheias de demônios para a vida deles, eu quebro todas as correntes malignas, em nome de Jesus. Brinda o seu casamento, ore, vigie e tome atitude. Amém? E fica atenta, porque maldição hereditária existe sim. Não há maldição sem causa. Se tem causa, Satanás pode entrar e destruir. Mas maior é quem está contigo. Então se posicione. Não fique só chorando, porque Deus não vai mudar sua história se você ficar chorando. Ai, porque eu não aguento mais, porque meu marido não liga para mim, porque o meu marido está querendo ir embora. Ai, porque isso e aquilo. Não, gente. Isso não faz Deus se levantar, tá? Que Deus se move é quando nós tomamos atitude. Lembra que tem o povo de Israel, está indo ali, né, saindo do Egito. Quando eles chegam na frente do mar, eles começam a se lamentar, começam a chorar. E Moisés vai lá já se lamentando com Deus. E Deus fala o que para ele? Por que clamas a mim? Diga o povo que marche. Entendeu? Agora não é hora de orar, agora não é hora de chorar, não é hora de se lamentar, é hora de se levantar e agir. E é isso que precisa acontecer. Você está vendo ali uma destruição sendo implantada dentro do teu lar, e você faz o quê? Começa a chorar, começa a se lamentar, e começa a contar para fulano, para ciclano, e o que eles podem fazer? O que você tem que fazer? Agir. Como que eu ajo? Oração, jejum, fecha a boca, fecha as brechas, toma atitude, né? Atitude essa que faz parte de você também, mulher. Então tá, no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. É isso, gente, fique esperta, tá? Quem é cristão tem a graça de Deus e pode ver o melhor de Deus na terra. Basta nós abrir os nossos olhos, se posicionar e tomar posse daquilo que é nosso, em nome de Jesus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.